Oi, pessoal. Daniele Portela conversa hoje. Está com Ticiana Rolim, diretora comercial e marketing da Serrolim Engenharia, empreendedora, mãe. O que mais? O que a Ticiana faz mais nesse corre-corre diário? Buscadora de si mesma, que ultimamente tem dado muito trabalho. Porque a gente se autoconhecer é difícil, é um caminho desafiador. Sou conselheira de algumas ONGs e instituições, né? Sou mãe, amiga, irmã, filha, mulher. Não sei como é que você arranja tanto tempo, né? Na verdade, a Ticiana Rolim, que eu conhecia há um bom tempo, era a Ticiana Rolim empresária, né? Que trabalhava aqui no grupo da família e tal. E aí, de repente, a gente foi aos poucos descobrindo uma Ticiana que, como ela faz, tenta descobrir a si mesma e ajuda e muito. Como foi que chegou esse lado, como foi que você descobriu esse lado da Ticiana? Dani, é uma longa história. Eu vou tentar resumir aqui em 2 minutos. Mas o meu pai e a minha mãe, a gente, assim, hoje que eu sou mãe, eu vejo que as crianças aprendem o que vivenciam, né? Eu estou sempre dizendo isso e trazendo isso para dentro da minha casa. E comigo não foi diferente. Então, assim, o papai e a mamãe sempre foram envolvidos em causas sociais, IPRED, EDISC, Associação Peter Pan. Então, eu pequenininha, eu ia para esses lugares. Eu fui para o primeiro balé da EDISC, eu devia ter uns 13 anos de idade. Aí já comecei a conhecer a escola, ia visitar. A Dora conta isso também num formato muito lindo. E hoje sou conselheira lá. O IPRED, o povo na escola me chamava, porque além de eu era muito magra, e eu fazia muita divulgação do IPRED, eu era chamada de manequim do IPRED. Então, desde pequenininha, eu tive contato com projetos sociais. E aí, quando eu me vi, né, nesse meu trabalho de autoconhecimento, vi os meus talentos, me conectei com os meus talentos, com os meus dons, os presentes que Deus me deu, todos os instrumentos que eu tenho hoje na minha vida, eu vi que eu poderia usar, né? Me coloquei instrumento de Deus mesmo e fui intuída de uma série de coisas que eu poderia usar. Eu falo assim, que é usar os meus talentos a serviço de colocar o amor em movimento. Que é isso, né? Que eu posso ficar na empresa da minha família talvez muito, muito limitado para tudo que eu tenho e para todos os talentos que eu tenho, o que eu posso fazer, o que eu posso impactar. E eu não vou economizar nesse presente para o mundo, não. Então, foi aí que me moveu, né? De me envolver cada vez mais em projetos sociais, estudar empreendedorismo social, usar toda a minha expertise de gestão, de empresária, para gerar impacto social e ambiental. Então, como é que a gente pode criar negócios com o propósito de resolver problemas sociais e ambientais, que também vão ter que ganhar dinheiro para se sustentar. Pois é, isso às vezes a pessoa não consegue entender direito como é que aquela pessoa que não tem recursos financeiros, ela consegue realmente montar o próprio negócio. E muita gente tem dúvida e desiste, não vou ser empresário nunca, porque eu não tenho dinheiro, não tenho família rica. Mas é possível, né? Com a ajuda de pessoas como você. Mas como eu tenho vários e outros muito mais, que ajudam muito mais, eu sou uma sementinha assim, nesse meio. Vou te dar um exemplo, né? A gente tem o primeiro, o segundo e o terceiro setor. O segundo setor, por exemplo, a Serrolim Engenharia está no segundo setor. O terceiro setor, vamos lá, a EDISCA está no terceiro setor. E eu considero isso 2 extremos. Porque a EDISCA é uma associação sem fins lucrativos que gera impacto social, né? E a empresa, ela está no extremo a Serrolim Engenharia nem tanto, porque ela não está só preocupada com o lucro, a gente sabe e todo mundo conhece, e podem olhar aí nas redes sociais todo o impacto ambiental e social que a gente causa positivamente. Mas a maioria das empresas que estão no capitalismo, que eu chamo tradicional, porque agora a gente tem um novo capitalismo, que é o 2,5, né? Mas a maioria estão preocupada com o lucro. E as decisões são pautadas em cima do lucro. Não estão muito preocupadas se aquilo vai gerar um impacto positivo ou negativo no ambiental ou no social. Essa é a realidade dos fatos. Vamos ser honestos, né? E aí, eu não concordo com esse modelo. Então, aí eu, que sou uma inquieta, sonhadora e realizadora, fui estudar, cascavilhar o que é que está existindo no mundo que pode ser diferente disso, né? Porque está claro, está provado, só não vê quem não quer ver, que o capitalismo nesse modelo está gerando cada dia mais desigualdade e nós estamos acabando com os recursos que a gente tem no planeta. Alguém tem dúvida disso? Acho que ninguém, né? Então, o que a gente tem que fazer? A gente, em vez de ficar criticando o governo, criticando não sei quem, que a culpa é do fulano, que a culpa é do cicrano,
Todos nós somos responsáveis. Você também é responsável. Você é responsável, eu sou responsável. Nós somos adultos, nós podemos tomar decisões conscientes ou não, né? Falar é muito fácil, né? Mas a gente tem que colaborar. Aí, a gente pode ter um consumo consciente, né? E aí, voltando para o tema, surgem os negócios sociais, que foi o Muhammad Yunus que trouxe esse conceito, né? Que é o ganhador do Prêmio Nobel da Paz, que está em Bangladesh hoje, que criou o microcrédito. E isso vem se disseminando no mundo inteiro. O que são os negócios sociais? É um negócio que ele é criado para resolver um problema social. O propósito dele é resolver um problema social. Depois ele vai descobrir como é que ele vai lucrar com isso e ser sustentável, porque ele não pode viver de doação. Ele não é uma associação sem fins lucrativos. Ele é um CNPJ de negócio, empresa. Paga imposto, gera lucro, tem equipe, igual, não muda nada. Só que o propósito dele, o core business dele, o contrato social dele está lá dizendo tudo direitinho, assim, o compromisso dele é resolver o problema dos agricultores familiares do estado do Ceará, por exemplo. Muda Meu Mundo, vou dar um exemplo, para ficar claro, né? Muda Meu Mundo, ele trabalha com agricultura familiar no interior. E aí o que ela faz? Ela ajuda a tirar essas pessoas da linha de pobreza, né? E ela resolve o problema do alimento saudável, sem agrotóxico, orgânico, na cidade a um preço justo. Que é o que a gente chama de mercado justo. E aí todo mundo sai ganhando, né? Por que o mercado é justo? Porque o agricultor está ganhando 5 vezes mais do que ele ganharia se fosse vendendo para os mesmos clientes que ele já está acostumado a vender, porque existe muita exploração ainda na agricultura familiar, isso é uma realidade também, a gente não pode esconder isso. Tem atravessadores. Então, e aí ela consegue o preço mais barato também, né? E capacita esse agricultor. Tem agricultor do Mundo Meu Mundo hoje que está ganhando 5, 6 mil reais, entendeu? Você imagine que isso mudou a vida dele. E aí hoje ela vende no mercado em São Luís, e aí você, telespectador, que está gostando do que eu estou dizendo, que está fazendo uma reflexão e quer ter consumo consciente, vai no mercadinho São Luís e compra os alimentos orgânicos do Mundo Meu Mundo, sabendo que você está impactando uma cadeia inteira. E lá na prateleira, no carrinho, bem lindo, tem lá quanto o agricultor ganha, quanto o mercado de São Luís ganha, quanto o Muda Meu Mundo ganha. Porque na dinâmica do mercado justo, tem uma coisa base que é transparência. Será mesmo que eu estou fazendo o mercado justo? Eu estou falando, eu estou mostrando. Como a Catarina Mina também faz. A Catarina Mina foi a primeira empresa de moda no Brasil a abrir os custos dela, quanto a agricultora não, artesã. Quanto a artesã está ganhando, quanto ela ganha, quanto é de imposto, quanto é de transporte. Essa é uma premissa, né, dessa nova economia. Por quê? Porque o consumidor está cada vez mais consciente. E, para isso, ele quer mais informações. E as empresas que querem atingir a esse público, elas precisam ser muito transparentes. Reportar o impacto que elas estão gerando, ser transparente na cadeia produtiva delas, quem está ganhando o quê, quanto, como é que todos esses stakeholders estão sendo tratados, envolvidos, entende? Como é que você consegue, Tiziana, arranjar tempo para tudo isso? Porque você tem a empresa para cuidar, você tem esse outro lado aí, humano, vamos dizer assim, né? Porque tem a família, você tem 3 filhos, você tem marido, você está sempre com a sua família, com a família do marido, enfim. Como é que a Tiziana dá conta disso tudo para fazer tudo e fazer bem feito? Então, eu tenho consciência que às vezes não sai tão bem feito como eu gostaria algumas coisas, eu preciso ser verdadeira. Ninguém é perfeito, né? Mas eu dou sempre o meu melhor. E eu quero te dizer que há uns 10 anos atrás eu fazia bem menos coisas do que eu faço hoje. Eu tinha menos filho do que eu tenho hoje. Eu me envolvi em menos coisas do que eu me envolvo hoje e eu não tinha tempo de malhar. E hoje eu tenho tempo para praticar yoga segunda-feira, 5 horas da tarde. A pessoa não acredita. 5 horas da tarde, a Tiziana está praticando yoga. Na segunda-feira, primeiro dia da semana. É para começar a semana desse jeito mesmo, para me dar esse presente. O que acontece? A partir do momento que eu me conectei com o meu propósito, eu digo que eu entrei num fluxo divino. O fluxo divino é o natural da vida. Só que a gente não está acostumado com ele. Porque o nosso natural é confusão mental, estresse, muita informação, loucura da vida, certo? A gente acha que esse é o padrão, esse é o normal. Não é. Estou dizendo por vivência própria. E quando eu comecei a vivenciar, eu disse para minha terapeuta, tu não vai acreditar. Olha a coincidência. Eu estava numa reunião, disse que precisava falar com a fulana
E do nada a fulana me ligou para falar do assunto que eu queria falar com ela, sem ela saber. Eu não precisei ter o trabalho de ligar para ela. A partir do momento que eu fui dizendo as coincidências que a gente chama, que eu chamo de sincronicidade, que eu chamo de fluxo divino, ela uma hora chegou para mim e falou isso. Eu não sei porque tu ainda se impressiona, já está virando mais comum do que o normal. Então, tu não era mais para se impressionar. Esse é a verdadeira vida, presença, fluxo, né? E aí, quando foi que eu percebi isso? Quando eu comecei a fazer mais coisa e gastar menos energia e ter mais resultado. É uma equação. A energia circula. É uma equaçãozinha, mas aí para isso precisa ter autoconhecimento, para isso precisa ter propósito, para isso precisa respirar, para isso fazer um minuto de silêncio, como eu fiz aqui antes de começar com você, para você se conectar, né? Porque a energia está aí. Só que a gente está tão confuso que a gente não está ouvindo, que a gente não está sentindo, né? E aí, quando eu comecei a praticar yoga, que isso faz 6 anos, a fazer um trabalho de autoconhecimento chamado Passwork, a fazer terapia, constelação familiar, uma série de coisas que as pessoas acham que é loucura e eu acho que é o básico da vida que a gente precisa fazer, eu comecei a focar em coisas que eu achava que, de fato, precisava da minha energia, delegar algumas coisas que eu fazia que não precisava ser eu. O Fabiano trabalha comigo há 15 anos, quase, nosso gerente comercial. Ele um dia falou para mim, uns 5 anos atrás, tu é a diretora mais operacional que eu conheço. Larga isso, deixa que a gente faz, tu fica nisso. E eu me toquei daquilo. Eu falei, não precisa eu estar fazendo isso. E aí eu fui fazer coisa, aí eu comecei a anotar no caderninho, o que é que só eu posso fazer. Né? Porque tem coisas que realmente só é a gente que pode fazer no nosso dia a dia, como mulher, como filho, como supermercado, pode ser outra pessoa. Até logo o supermercado. Eu estou dizendo das coisas básicas da vida até as coisas importantes da empresa. A gente fica louca, né? Aí eu tenho uma reunião, mas depois eu tenho que fazer o supermercado, tenho que pegar o menino no colégio, tenho que levar para o inglês. Não precisa. Exatamente. Então, você começa a olhar, a fazer um planner da sua vida num formato mais... E, realmente, isso acontece, né? De você... A gente estava brincando no Somos Um, que é o meu negócio de impacto, que eu sou empreendedora social também agora, que agora a gente vai fazer reunião assim, a gente senta, medita, faz 5 minutos de silêncio, vai embora. No outro dia está tudo resolvido. Porque chega a um nível... rapaz, eu quero chegar nesse nível aí. Quer chegar nesse nível aí também? É porque a gente teve experiência de sentar numa reunião com 5, 6 pessoas, aí fazer, sei lá, 5, 6 encaminhamentos. Em 24 horas, essas coisas chegaram para a gente. Isso é real. Eu vivi isso. Porque a gente viu no jornal que o prefeito ia abrir um grupo de empreendedorismo lá no Bom Jardim. Vale, meu Deus, ele vai inaugurar um espaço que a gente vai ter que dar aula. Segunda-feira, a gente vai começar com a aula inaugural do Florescer, que é uma trilha do Somos Um, para mulheres empreendedoras. E a gente estava... Onde é que a gente vai dar aula? Ah, mas tem aquele lugar que a prefeitura inaugurou, vamos fazer lá, acabou. Não precisa ir atrás, chegou para a gente a informação. Entende o que eu estou dizendo? As coisas chegam. Esse foi um exemplo que eu dei. Então, eu digo assim, quando a gente joga para o universo e aquilo está conectado com o seu propósito, é legítimo. Né? Porque, às vezes, vou pedir uma coisa que está distorcida, que é o ego, que é vaidade, que é... Enfim, que é egoísmo, que é só para mim, que só eu ganho. Eu coloco sempre na mesa. Tem no mínimo 3 pessoas ganhando aqui, né? Comunidade, Somos Um, a pessoa física do fulano e tal. É legítimo, é real. Flui. E aí hoje, nessa época, eu fazia bem menos coisa. Quando você diz, ela é só empresária. Eu tinha menos filho, como eu falei. Eu não fazia exercício. Eu não respirava. Não tinha tempo. Eu não fazia terapia, porque eu não tinha tempo. Hoje eu faço terapia, hoje eu faço yoga 3 vezes por semana. Não é sempre 5 horas, né? Mas é quarta e sexta, 7 da manhã, e segunda, 5 horas da tarde. E eu administro o meu tempo assim. Normalmente eu estou pela manhã na empresa, no telefone direto, mas assim, física, né? Onde eu fico aqui. É pela manhã. E à tarde eu dou assistência às crianças e aos projetos, e a todas as coisas que eu preciso, né? E aí eu me dei de presente essa coisa na segunda-feira. Eu tento não marcar nenhuma reunião à tarde. Então, eu tento acompanhar os meninos nas aulas, organizar a minha vida em casa, a semana, fazer meu exercício, dormir cedo, sabe? Fazer minha rotina da semana, fazer meu plano, organizar minha vida para poder começar. No início da nossa conversa, você começou falando que você via exemplos dos seus pais, né, que ajudavam e que você, de pequenininha, vendo aquela sementinha. E isso também, eu acompanho o que você faz com seus filhos. Uma das coisas que mais me deixaram impressionada foi agora a tua viagem, dezembro, janeiro,
que a Tiziana, a gente tem algumas imagens aí para mostrar, foi visitar a Amazônia, não foi isso? E dormindo numa rede, num canto apertado, que ninguém, na sua condição, eu conheço que faria. Eu, que estou longe da sua condição, eu não faria. E a Tiziana foi lá com os 3 meninos, com o marido, e foi dormir num local desconfortável, vamos dizer assim, no meio do mato, mas que você conseguia mostrar através das suas fotos uma coisa linda, uma coisa gostosa, uma coisa maravilhosa. Então, quer dizer, o que você aprendeu com seus pais, você também está passando para as crianças. Eu costumo dizer que os meninos, eles precisam vivenciar o hotel maravilhoso na Europa e dormir na rede no meio do mato sem banheiro. E passar o final de semana lá no Maracanãú, no sítio do Padre Rino, que é o trabalho lá do Bom Jardim, dormindo num colchão no chão com as crianças e os índios, que eles já fizeram 2 finais de semana assim. Então, assim, e eles amam. Eles amam. Eles precisam compreender. Eu não tô mentindo para eles da realidade, né? Assim, nem das condições que eles têm. Nem das condições que eles têm. Só que, por exemplo, na volta da viagem, né, a gente indo para o aeroporto, a gente conversando, eu fiz um fechamento e eu falei: vocês compreenderam que a maioria da população vive nessa condição e que a gente vive dentro de uma bolha? É a realidade. A nossa condição é privilegiada, a gente vive numa bolha, o nosso conforto que a gente tem. Eu não estou dizendo que vocês não precisam viver assim, precisam viver assim. Eu só quero que vocês tenham consciência disso. Entende? E foi um tanto desafiador, porque quando a gente chegou lá, a gente tinha passado 5 horas num barco, e não era um barco fechado, um barco com banheiro, era tipo uma lancha aberta, um pouco melhor, né? Assim, mas era aberta, vento na cara, por 5 horas. Chegamos lá 2h30 da tarde, sem almoçar, com fome. Chegou lá, não tinha fogão, não tinha almoço pronto. Então, o pessoal que estava com a gente ainda foi fazer a fogueira, assar o peixe, fazer a comida. A gente foi almoçar quase 4 horas da tarde. Estava um calor muito... Um calor... Não dava. Era muito suor. E aí eu disse, os meninos, muito calor, eu digo, vamos tomar um banho de rio. Pulamos no rio, onde tudo melhorou. E aí virou festa. E aí foi. E eu quero te dizer que foi uma experiência que eles, por exemplo, no resto da viagem, a gente ficou em hotéis bons, certo? O que foi o melhor da viagem? A dormida na comunidade. Todos disseram isso. Uma palavra que resumiu o seu aprendizado. A minha filha disse humildade. O meu filho falou gratidão. É isso. São 24 horas, gente. É só para conhecer, entendeu? Não estou dizendo que... Eu já ouvi algumas pessoas dizendo assim, você está mentindo para os seus filhos, criando eles numa condição que não é a sua. Eu não estou fazendo isso. Quem vai na minha casa sabe. Eu não estou fazendo. Tendo consciência, eles serão adultos melhores. Sim. Ser humanos conscientes da realidade da maioria da população, entendeu? E assim, a princípio eu queria ir para uma comunidade indígena. Não deu certo, a gente não conseguiu, né? Consegui uma comunidade cabocla. No fim, eu achei que foi melhor. Por quê? Porque os índios, a consciência deles, das crianças, né? Nossa, é assim, os índios escolheram viver assim, né? A cultura deles, eles vivem assim, eles são felizes assim. A gente foi para uma comunidade que não eram índios e que eram pessoas que eram o que eles tinham. Era o que dava, né? Não tinha internet, não tinha telefone, para se comunicar tinha que andar no mínimo 3 horas de barco. Não tinha banheiro, era aquela latrinazinha que a gente senta e está tudo certo, não tem descarga, né? Não tem chuveiro, a gente tomou banho de rio mesmo, shampoo, sabonete no rio, escovou o dente no copo, dormiu numa escola, porque as casas não tinham lugar, então tinha a escola, o povo estava de férias, afastaram as carteiras, botaram redes e a gente dormiu lá. E eu dormi olhando para uma janela com estrelas e a lua. E eu fiquei assim, me emocionei e agradeci. Meu Deus, que imagem linda, sabe? E a gente conseguiu, assim, sentir a energia do lugar. Mas olha que luxo. Eles cultivavam abelha e a gente comeu o mel tirado na hora, gente. De tudo a gente tem que tirar boa experiência. Mas isso é luxo. A gente foi tomar um banho de cachoeira e aí os guias que estavam com a gente faz uma fogueira, assa o peixe ali na hora e faz um piquenique no beiro da cachoeira com um peixe maravilhoso no meio da Amazônia. Isso é luxo para mim, entende? Então, vai muito assim, por exemplo, do confortável ou desconfortável, vai muito do que você está procurando, do seu padrão. Eu não sou hipócrita se você dissesse assim, Tiziana, tu faria uma viagem dessa de 15 dias para tu ficar lá? Nessa... Não, não faria. É uma experiência. Eu não estou dizendo que eu escolhi isso para a minha vida.
Mas é uma experiência que Tiziana, queria viver e queria apresentar isso para as crianças, né? A minha filha de 3 anos nunca tinha dormido de rede. Aliás, nenhum deles. Nem a de 12, nem de 10. Dormiram de rede e dormiram bem. Dormiram 10 horas da noite e acordaram 7 da manhã. Entendeu? E gostaram. E tiveram um aprendizado incrível. Então, assim, a gente precisa se permitir, sabe? Sair da bolha e bem ali, fazer uma experiência diferente, volta com mais consciência. Então, eles estavam. E o que foi legal? Quando a gente chega, conversando com a Wanda, que trabalha com a gente há muitos anos, né? Aliás, ela mandou um áudio de lá quando eu mandei as fotos. Ela disse, Dona Tiziana, nunca imaginei que a senhora fosse passar por isso. Eu passei por isso a minha infância inteira. A gente dormia, era uma rede em cima da outra, porque não tinha espaço do lado, porque são 12 os irmãos dela, entendeu? A gente também não tinha banheiro. Era dividir um não sei o que, na comunidade da família, que eram 5 casas. Então, aí os meninos, a Wanda, que trabalha com a gente há 14 anos, eles nasceram, ela estava lá. A Wanda viveu assim, tá vendo, meu filho? Está mais perto de você do que o que você imagina. Mamãe, como é que a gente pode ajudar essas pessoas? Ah, de muitas formas. Como é que você gostaria de ajudar? E trago deles. Já chegou em casa, já separou roupa, já separou brinquedos, vai deixar na escolinha sol, está esperando as aulas começarem. Entendeu? É uma ação de uma criança de 10 anos que diz, ai, meu Deus, como é que eu posso ajudar? Eu vou tirar o que eu não estou usando e vou dar. Para a idade dele, é uma ação... É um desprendimento, É um desprendimento, né? De tirar os brinquedos dele, as coisas dele, entendeu? E ele fez isso, sabe? Então, assim, eu não fico perguntando o que o mundo vai dar para os meus filhos quando eles estiverem maiores. Eu quero saber o que eles vão estar preparados para dar para o mundo. E aí eu tento fazer o meu melhor, né, fazendo autorresponsabilidade do nosso papel de criar esses serizinhos que vão comandar a humanidade aí daqui a pouco. E também a minha parte. A gente estava, enfim, numa discussão, dizendo, qual é a solução para o mundo? A educação. Ok, eu concordo. Mas a educação é para os nossos filhos. A gente vai esperar 20 anos? E agora? O que é que a gente precisa fazer? Tá vendo como ela é maravilhosa? Por isso que eu queria conversar com ela, para passar todos esses ensinamentos para a gente. Mas eu queria, assim, que a gente fizesse um fechamento. Como é que você poderia encerrar esse nosso bate-papo, passando para as pessoas que estão nos assistindo, uma mensagem, uma coisa rápida que saia aí do seu coração, que esteja fluindo nesse momento? Eu convido as pessoas para silenciar, escutar a voz interior, que é a voz de Deus em nós, a nossa intuição, para descobrir qual o seu propósito. E aí, a partir daí, você entra no fluxo divino e a sua vida você vai trabalhar menos e gerar mais impacto. Mas para isso você precisa silenciar, olhar para as suas dores, inclusive, ter coragem de olhar para as suas dores, né, que não é fácil, para as suas máscaras, e aí se conectar com essa essência que está lá o seu propósito. E a partir daí você vai descobrir qual o talento que você ganhou de presente de Deus e que você veio para a Terra para colocar o amor em movimento, usando o seu talento. Que coisa linda, maravilhosa. Todo mundo exercitando, hein? Tiziana, muito obrigada. Sei que você está no corre-corre grande. Muito obrigada por me receber aqui. E a gente vai se falando e eu vou me conectando com você e vou curtindo, porque é bom demais te ver nas redes sociais, ver o trabalho que você faz. Parabéns, obrigada. Eu que agradeço a oportunidade de colocar o amor em movimento, como a gente está fazendo aqui. Obrigada. E você fica aí de olho que semana que vem tem mais Daniele Portela Conversa.